Bom dia. Eu gosto, né, e estava até me esquecendo de falar bom dia até de noite, né? Então, bom dia de noite. E na aula de hoje eu estou retomando esse costume. Então, bom dia e bem-vindos. Aquela ideia de nós estarmos ampliando o olhar, acho que o contrato funcionou até agora, né? Que a gente continue buscando o nosso desenvolvimento, estamos abertos aí para esclarecimentos, e a CPA vai agora até o dia 30, né? Tomara que vocês tenham colocado na rotina de vocês o autoconhecimento, o autocuidado, né? E essa tentativa de, no dia a dia, vocês começarem a se conhecer por inteiro. Então, ergonomia, seja para lavar a louça, seja para deitar, seja para assistir uma aula, seja para o trabalho, seja para o que for, né? Então, a respiração superior é a respiração alta do pulmão, a respiração profunda é aquela abdominal, né? É bom que a gente conheça qual é a nossa respiração e exercitar. Se eu tenho predominância da respiração alta, então eu também faço um pouco de exercício da respiração profunda e vice-versa. Aí a gente vai desenvolvendo as nossas emoções, os nossos sentimentos. E não é só para matemática, acho que é para tudo, né? Você ter atenção e concentração para as coisas que você faz, no meu ponto de vista, é benéfico. Então, hoje a gente tem aí o último momento de rever esclarecimentos, né? A gente trouxe para hoje a questão da taxa equivalente. Vou falar de novo do fator de aumento e a gente vai trabalhar bastante Bhaskara, né? A equação de segundo grau. Mas vocês podem estar perguntando sobre qualquer coisa e a gente tenta ajudar. Então, para começar, né, a gente pensando, conhecendo melhor sobre taxa, perguntinhas básicas sobre potência. Quanto que é 3 ao quadrado? 3, circunflexo 2 é 3 ao quadrado. Tentem responder ou escrever aqui no chat para mim. Aida, Renata. Estou fazendo na calculadora, 3 ao quadrado é 9. Muito bem. E 3 elevado a 3 é 27. 27, muito bem. Então, 3 ao quadrado, 9, é 3 vezes 3. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, que dá 27, né? Isso é básico, né, para a gente estar trabalhando taxa. Aí, quando a gente fala de fator de aumento de 1%, não é? Qual que é o número índice de 1% mesmo, gente? Pode responder ou escrever aqui no chat. 0,1. 0,01. 0,01, muito bem, corrigiu a tempo, né? Então, 1 dividido por 100 dá 0,01, né? E se a gente soma 1, a gente tem o fator de aumento. Então, vai ter o fator de aumento para 1% é 1,01. Tudo bem? A gente está recordando. Quando a gente fala agora da formulação do restaurante, eu vou agora trabalhar com vocês uma questão de taxa de serviço de 20% e couvert de 10%.
reais. Então, eu pergunto para vocês, esse custo, ele é quanto? Sobre o que eu como e bebo. Como que eu escrevo essa fórmula? Se eu sei que a taxa de serviço é de 20% e R$ 10 é o couvert. Qual que é o número índice? Não, errado. Qual que é o fator de aumento de 20%? O fator de aumento acho que é 1,2, é isso? Isso, ó. Então, 1,2 e multiplica o que eu comi e bebi. Aí eu somo o couvert, que é R$ 10. Então, essa é a formulação para um restaurante que tem essas condições: 20% de taxa de serviço e R$ 10 de couvert. Então, qualquer valor, 3 pessoas aqui, eu, a Aida e você, cada um de vocês comendo e bebendo quantidades diferentes. Se a gente usar essa fórmula, a gente vai saber exatamente quanto cada um gastou, ou vai pagar, né? Quanto cada um vai pagar. Agora, virando a página, falando de fator de aumento aí. Vamos pensar em um fator fator de aumento para 10%. 10%. Estou colocando aqui no chat. Então, se eu tenho... Qual é o fator de aumento para 10%? 0,1. Não, esse é o índice. O de aumento é 1,1. 1,1. Perfeito. Aí, e quanto que dá 1,1 elevado ao quadrado? 1,21. Perfeito. Então, é 1,21. Isso é elevado ao quadrado. E esse mesmo fator de aumento agora é elevado ao cubo. Um 1,331. 1,331. E elevado à quarta. 4641. 1,4641. Esse, eu não me lembro desse número, mas refaça e confirma, por favor. 1,1 elevado à quarta potência. Aida confirma. Professor, não estou conseguindo usar o celular, porque eu estou na live aqui também do lado, para elas complementarem, sabe? Então, eu estou usando o tablet. Só que o tablet, eu não sei muito bem as teclas de que eu possa estar usando essa raiz quadrada, esse quadrado aí. Então, por isso que eu não estou conseguindo responder. O que você pode fazer se você tem a Ah, calculadora no tablet, você digita sim. 1,1 vezes 1,1 igual, depois vezes 1,1, aí é o cubo. E depois vezes 1,1, aí é a quarta potência. Agora não veio nada de. 1,1, tá ligado? 1,1 vezes 1,1 igual. Vezes. Tá. Dá 1,21, não dá? 1,21. Isso mesmo. Então, isso daí é o quadrado. Entendi. Aí, se você pegar esse resultado 1,21 vezes 1,1 de novo, passa a ser o cubo. Aí no display vai aparecer 1,331. Sim?
1,1 de novo. Matar nos carros lá em cima. É isso mesmo, Lá 1,331. em cima, hein? A Tá. gente distraiu e... Aí, vezes 1,1 de novo. Aí, vezes... Vírgula, dá 1,4641. Perfeito. Bateu aí com o valor da Renata. Então, a gente Certo. tem aí, por exemplo, 10% ao mês, lendo aí o fator de aumento, 1,21, 1,21 é o fator de aumento de 2 meses. Então, é a taxa de 2 meses. 1,1 é a taxa de um mês. Elevado ao cubo vai dar 1,331, que é o fator de aumento para 3 meses, ou 33,10% para 3 meses. E 1,1 é um mês. Elevado à quarta, eu vou ter a taxa, né, equivalente para 4 meses. 4 meses é 46,41%. Né? 1,21 é o fator de aumento para 21%, 1,331 é o fator de aumento para 33,10% e 1,4641 é o fator de aumento para 46,41%, que é a taxa de 4 meses. Tá claro aí agora? Aí o senhor, para descobrir então a taxa, o senhor subtraiu esse 1. Isso. No começo, para saber o fator de aumento, a gente transforma em número de índice, divide por 100 e soma 1. Se eu tenho um fator de aumento e eu quero saber a taxa, fazendo a operação inversa, a gente subtrai 1 e multiplica por 100. É verdade, eu tenho essa anotação no meu caderno aqui, é verdade. Tudo bem? Tudo bem. Isso tudo dá para fazer mentalmente. Se eu estou visualizando o fator de aumento, eu consigo, com a prática, visualizar a taxa. A gente vai fazer agora para mais 2 valores. Então, 1,1 elevado à sexta potência, gente. Quanto que dá? Deu um númerozinho maior, 1,771561. 1,771561. Aida confirma. Professor, tá difícil no tablet. Então, pega no tablet e digita lá aquele 1,4641 vezes. Não é? Aí 1,1 igual. Ele não conseguia nem dar o pulo para 1,1 dos tiros dele. vezes. Então, 1,4641, você digitou? 1,4641 Vezes. Sim. Vezes 1,1 igual. 1,1 igual. Então, Foi 16.105,1. Não, 1,61, não é? Isso. Tudo bem? Então, isso daí é quinta potência, mas eu pedi sexta. Então, esse valor que está no display, vezes 1,1 de novo. Vai dar o que eu escrevi aqui no chat. 1,771561, que foi o que a Renata encontrou. Chegou nesse valor? Vamos repetir, Aida. Digita no tablet aí, ó. 1,4641 vezes 1,1. Seria mais um mês e 10%, né? Igual, vai dar aquele 61,051. Aí, vezes 1,1 de novo, vai dar esse 77 aí, 1562, que aparece no chat. Tá. Aí a chance de vitória é maior, mano. Entendi.
Se esse é o fator de aumento, então qual que é a taxa que está aí? Em 6 meses, 10% ao mês equivale a quantos por cento de taxa em 6 meses? Vou escrever aqui no chat, 77,16%. Acompanhou, Renata, que 1,771562 equivale a 77,16. Como é mesmo o cálculo que o senhor fez para chegar nesse valor? Então, quem chegou agora é a Juliana, né? Boa noite, Juliana. Então, só repetindo. Então, 1,1 elevado à sexta faz essa conta. Boa noite, Juliana. Fez, Renata? 1,1 elevado à sexta, daquele Sim. 1,771562 que você já tinha feito. Sim. Certo? Então, se a gente retira 1 e multiplica por 6, a gente tem aí uma taxa de 77,16. Então, desse valor, eu subtraio 1 e multiplico por 100. Por 100. Ou desloca a vírgula 2 casas. Desloca a vírgula 2 casas, né? Depois que subtraiu 1 e multiplicou por 100. Desloca a vírgula 2 casas, copia 2 casas e usa a regra do arredondamento. Por isso que o 15 vira 16. Tá certo, eu anotei até de novo. Tudo bem? Agora, eu vou pedir para vocês calcularem o fator de aumento para 12, né? 1,1 elevado à 12ª. Quanto é que dá? É esse númerozão mesmo, será? Quanto que dá? 3,13, 84, 28, 37, 84, 28, 37, 67, 21. 67, 21. Bateu com o meu. Aí no teu tablet, sem a tecla, Aida, você multiplica 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, 12 vezes. Aí você vai chegar nesse 3, 13, 8, 4, 2, 8, 3, 7, 6, 7, 2. 6, 7, 2, 1. Agora eu pergunto, qual é a taxa que está embutida aí? Professor, repete para mim, por favor, de novo. Então, para você chegar, é 1,1 vezes 1,1 ao quadrado, vezes 1,1 de novo, ao cubo, vezes 1,1 de novo, quarta potência, vezes 1,1 de novo, quinta potência, vezes 1,1, sexta. Isso até 12 vezes, né? Está acompanhando, Juliana? Nossa, professora, Tô isso fazendo mesmo. as contas aqui também, professor. Só que a minha calculadora, ela tem esse potência. símbolo. Isso. Então fica mais fácil, que eu só coloco 1,1 no símbolo 12. Igual. Aí dá esse número que está aqui no chat, 3,13. Isso. Deu certinho. Eu fiz 1,1, coloquei o símbolo e 12. Aí deu esse mesmo valor. Então, 1,1 é o fator de aumento para 10% ao mês. Então, a gente chegou aí no fator de aumento para 12 meses. Conseguiu, Aida?
dele, velho. Não, professor, deixa quieto. Eu vou prestando atenção aqui na aula, depois eu pego. Achei um ali, ó. Tá. Bom. Aí você precisa ter a paciência, né, de contar 1.1 vezes 1.1, 2, né? Deixa eu de novo. Vezes 1.1 Sim. da terceira vez, vezes 1.1 é a quarta vez, até chegar à 12ª vez, né? E Sim, vai é dar muito esse número número. 313 aí. Agora eu Sim. pergunto, qual é a taxa que está embutida aí, gente? 10% ao mês equivale a qual taxa ao ano? Se eu tiver feito certo, deu 213,84. Exatamente, 200 e tiro 1 vai dar 2,13. Multiplico por 100 dá 213,84. E não tem arredondamento, né? Isso daqui é porcento ao ano. A taxa equivalente para 10% ao mês é 213,84% ao ano. Tô sentindo falta do senhor escrever lá, porque fica mais fácil depois de eu reassistir a aula e anotar no meu caderno. Tá? Mas aí no chat você está vendo ou não? Eu tô vendo agora, mas acho que quando a gente assiste a aula não aparece. Aparece? Eu não tenho certeza. Ah, é verdade. Se eu vai ter que acompanhar na audição. Facilita para nós mesmo, professor. Tá, então vamos lá. Fazer assim, ó. Depois eu revejo a aula e vou fazendo as anotações com detalhado, sabe? Agora eu não estou conseguindo anotar, estou anotando mais ou menos, porque como passa rápido, mas depois eu Então, reassisto vai e vou ficar anotando para poder fazer a 1,1, prova. né, elevado a 12. Então, isso vai dar lá aquele 3,13, 8428, 376, 721. Tudo bem? Aí eu pego esse número, 3,13, 8428, reticências, né? Ele é completo, né? Menos 1. Aí a gente vai ter o 2,13, 8428, reticências, porque ele continua. Então, isso fica igual, errado, voltando lá. Vezes 100, né, isso fica igual a 213,84. É isso? 84% ao ano. Melhorou aí? Muito. Tudo bem? Melhora mesmo, professor. Depois para a gente anotar fica melhor, fica mais fácil. Tá. Agora fazendo a operação inversa para reverter. Reverter. Se eu tenho 3,13, né? Se eu extrair a raiz 12ª desse 3,13 com todas as casas, a gente vai chegar no 1,1. Né? Percebe que 1,1 vezes 1,1, 12 vezes, vai chegar no 3,13. Quando a gente extrai, né, na operação inversa, a raiz 12ª desse 3,13, a gente chega no 1,1. Para vocês, quer ver? Deixa eu ver. Eu vou acrescentar aqui um slide para vocês verem aqui. Então,
Vou reverter de novo. Reverter. Então, a gente vai ter o 3,138428 e um monte de casas aí. Uma coisa que eu comentei numa das aulas, como a gente não tem na calculadora o elevado, ou a raiz 12ª, o que a gente faz? A gente eleva pelo inverso. Eleva por 1 dividido por 12, que é a mesma coisa que extrair a raiz. Quando a gente fizer isso, a resposta vai dar 1,1. O 3,13 com todas as casas, elevado a 1 sobre 12, é igual a 1,1. Que equivale à taxa de 10% ao mês, nesse caso, né? Então, se eu elevei ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada, eu reverto. Se eu elevei ao cubo, eu extraio a raiz cúbica, eu reverto. Se eu elevei a sexta e eu extraio, né, a raiz sexta, eu reverto. Então, para aumentar a taxa, potência. Para diminuir a taxa, raiz. Isso só para saber E aí, na calculadora faz como, professor? Oi? Na calculadora faz como? Então, No caso, para tirar, no caso, na raiz. sim. Então, você pode pegar de um jeito mais simples, eu acho. 1 dividido por 12 igual. Fez? Juliana? Saiu 0,08333 e seguiu 3. Tá. Coloca isso em memória a mais. Como que é colocar a memória a mais? Você não tem uma teclinha N+? Não, professor. Não tenho Porque N mais não. você precisa desse número, né? Ou agora, o que você faz? Você copia esse número inteiro no caderno Ah, e apaga tudo. vou copiar. Copiei, professor. Aí eu apago Viu? tudo. Aí você digita o apaga tudo, coloca no display aí 3,13 com todas essas casas aí. 3,13. Deixa eu ver quais são as casas. O senhor consegue falar para mim as casas? Faço 3,13, 84, 28, 28, 376, 721. 376, 721. Tá? Elevado Elevado. a esse número que você copiou. Vou colocar aqui, vou colar ele. Só um minuto, professor. Deu 1,1. Isso. Que é operação inversa. Tá. Então, você tem um fator de aumento para 12 meses, como que você faz para chegar no fator de aumento de um mês? Você eleva ao inverso de 12, né? O inverso de 12 é 1 sobre 12. Se você tem o fator de aumento de 6 meses, você eleva a 1/6. Se você tem o fator de aumento de 3 meses, você eleva a 1/3. Obrigada, professor. Nada. Então, isso tudo a gente está revendo, né? Agora, a gente muda o que eu coloquei lá na frente, que a gente vai estar vendo essa questão de taxas, né? Fator de aumento,
e agora a função de segundo grau. Aqui, eu não vou escrever, não. Eu vou pedir para vocês falarem. Se eu tenho x menos 2, aí é uma função de primeiro grau. Qual é a raiz? A gente viu isso na aula passada. É 2, né, professor? É? Eu acredito que seja 2. Isso, é 2. Zero. É 2, a raiz é O 2. zero Porque... zero é o que vai, o resultado final, não é isso? O Isso, 2 é o x. Sim. Zero isso, 2 é o menos. x. A raiz é o valor do x em que essa sentença ela fica verdadeira. Então, se x vale 2, menos Sim. 2 dá 0, então 0 do lado direito, não, esquerdo é igual o 0 do lado direito. Então, é uma sentença verdadeira. Tudo bem? Então, qual é a raiz nessa função? É 2. Aí eu faço essa pergunta para o x menos 3, não é? Qual é o valor, qual é a raiz? É o quê? O valor de x, né? Que eu coloco no segundo parênteses e o resultado vai dar 0. Tudo bem? Então, 3 menos 3 dá 0. Então, para o primeiro parênteses, a raiz é 2. Para o segundo parênteses, a raiz é 3. E esses são 2 mnemônicos de primeiro grau. Está claro até aqui? Ok. Então, vamos lá. Virando, né? A gente usa a fórmula de Bhaskara quando a gente tem o quê? Uma função de segundo grau ou uma equação de segundo grau. Pode ser uma equação igual a 0 ou y igual uma equação de segundo grau, por exemplo, né? Ou f de x igual uma equação de segundo grau. Então, o exercício de hoje, o que a gente fez até agora foi uma recapitulação o recapitular da aula passada. E agora, hoje, a gente recapitulou um pouco e depois a gente vai estar usando o quê? A fórmula de Bhaskara para chegar nessas raízes também, não é? Essa fórmula que vocês precisam ter anotada aí no caderno de vocês para poder resolver uma função de segundo grau. Então, para que serve a fórmula de Bhaskara, né? É quando a gente tem a função, ela calcula as raízes para nós. Aqui, quando eu tenho essas funções de primeiro grau, fica fácil de enxergar a raiz. Mas quando a gente tem uma função de segundo grau, eu preciso da fórmula de Bhaskara. Então, só para mostrar para vocês, eu peguei os mesmos mnemônicos. X menos 2 vezes x menos 3. Quando eu faço aqui o chuveirinho, gente, ó, a distributiva, tá vendo aqui, ó? X vezes x. X vezes x vai dar x ao quadrado. Tudo bem? Aí, chuveirinho de novo. X vezes menos 3 vai dar menos 3x. Depois, menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Depois, 2 vezes 3 dá 6. Menos com menos dá mais. Então, a gente tem aqui x ao quadrado, menos 3x, menos 2x, mais 6. Então, juntando os semelhantes, x ao quadrado, menos 3x, menos 2x, são sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma. 3 com 2, 5x. Aqui é como se fossem 3 maçãs mais 2 maçãs, vai dar 5 maçãs, com sinal negativo. E o independente é o 6, eu copio o 6.
Então, Quando o senhor fala, então, desculpa interromper, só para mim não perder. Quando o senhor fala que menos com menos dá mais, é só para somar os números, conserva o sinal de menos. Então, é isso, né? Então, menos com menos dá mais na multiplicação, Renata. Né? Então, aqui é uma multiplicação, 2 vezes 3. Tudo bem? 2 que multiplica 3, dá 6. Agora, o 2 é um sinal negativo, o 3 é um sinal negativo. Na multiplicação, menos com menos dá mais. Na multiplicação. Na soma ou na subtração é outra regra de sinal, né? Tudo bem? Ok. Aí, então, vejam que isso que era um mnemônico de primeiro grau, que multiplicou um outro mnemônico de segundo grau, ele deu para nós aqui uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, a gente tem o coeficiente de x é o nosso a. O coeficiente o coeficiente ao quadrado é o nosso a, que vale 1. O coeficiente do x independente, ele é o menos 5. O coeficiente independente aqui, que não tem x, ele é o mais 6. Para que a gente possa resolver uma fórmula de Bhaskara, a gente precisa das letrinhas A, B e C. E onde a gente consegue essas letras A, B e C? O quê? De uma função de segundo grau ou de uma equação de segundo grau. A gente identifica o coeficiente de x ao quadrado, 1. O coeficiente do x de primeiro grau, menos 5. E o coeficiente independente, que é o 6. Eu preciso desses 3 valores A, B e C para poder resolver a equação de segundo grau. Não é? A representação genérica, quando a gente tem aqui o x elevado ao quadrado, o número que multiplica o x ao quadrado é o A. O número que multiplica o x de primeiro grau é o B. E o valor independente é o C. Então, a gente pode ter uma função f de x, e esse f de x ele pode ser lido como y. Então, em vez de escrever f de x, eu posso escrever y. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E quando é igual a zero, a gente tem o quê? Uma equação. Função equação, o cálculo da raiz é sempre o mesmo. Isso é só para... A gente fez isso lá no começo e agora a gente está revisando como é que a gente faz isso tendo essa função. Identificou A, B e C, vira a página aqui. Então, a gente tem, nesse exemplo aqui, o A valendo 2, o B valendo 3 e o C valendo menos 4. Então, A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 4. Está claro aqui para vocês de onde veio o A, de onde veio o B e de onde veio o C? Sim, professor, devido àquela última explicação que o senhor mostrou, aquela escrita. Tá. Agora, vamos lá. Aplicando, né? A gente tem a fórmula do delta primeiro, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu copiei lá, o a vale 2, o b vale 3 e o c vale 4. Então, b ao quadrado é esse b aqui. 3 vezes 3, 9. Depois, menos 4ac. Eu copio menos 4. O A vale 2, eu copio o 2 aqui. E o C vale 4. Esse 4 eu copio para cá. Então, o B ao quadrado menos 4ac, substituindo, ficou assim, né? Essa primeira parte aqui, ó. Aí, esse 9 eu vou copiar. Menos 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 2 dá 8. Como é uma multiplicação, menos com mais vai dar menos. Sinais diferentes na multiplicação, sempre menos.
Sinais iguais na multiplicação, sempre mais. Então, ó, o que era 4,2 virou menos 8. Agora falta multiplicar por menos 4. Então, o 9 eu copio. 8 vezes 4 é quanto? 32. E menos com menos... Oi? Como os dois são menos, ele se torna mais. Isso, sinais iguais, fica positivo, mais 32. Então, 9 mais 32, o delta vale 41, nesse exemplo. Tudo bem? A gente vai fazer isso de novo agora com outros números. Alguma pergunta até aqui? Muito confuso, professor. Confesso que eu não consigo, não entra na minha cabeça. Não... E olha que eu já assisti as aulas, eu não consigo entender a aplicação. Então, existe uma fórmula e a gente só está substituindo e fazendo conta. Identificar A, B e C, você conseguiu, Renata? Eu estou tentando... O senhor colocou 2 exemplos diferentes agora, não foi isso? Isso, a gente identificou. Para cada formulação, existem valores de A e B e C diferentes. Eu tenho uma formulação numérica e eu identifico A. Naquela anterior aqui... Então, nesse caso, foi um exemplo. Exemplo. Não tem a ver com a última, então, né? Esse aqui foi um exemplo. Se você aplicar aqui, ó, A, B e C. Boa noite, Mileide. Ó, nesse exemplo aqui, o A vale 1, o B vale menos 5, o C vale 6. Se a gente colocar aqui, ó, vou acrescentar um slide aqui novo. Desculpa, só para não perder o raciocínio. Até aí o senhor só explicou como extrair o A, o B e o C. É isso, né? Isso. Agora, como que eu aplico esse A, B e o C? Você anotou que esse A, B e C é 1, 5 e 6? Com B negativo. Por enquanto eu não anotei, por enquanto eu estou acompanhando. Como eu disse para o senhor, depois eu vou rever a aula, daí eu vou anotando. Não, tudo bem. Mas aí, ó, o A é 1, o B é 5 e o C é 6. Então, se a gente usa a fórmula do delta, B ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Como o B é negativo, então vai dar mais 25, porque é menos 5 vezes menos 5, que é o B ao quadrado. Tudo bem? Substituindo na fórmula do delta. Aí eu tenho menos 4, que multiplica o valor de A. O valor de A é 1. E o valor de C é... Voltando lá, ó. O valor de A é 1 e o valor de C é 6. Então, que multiplica aqui meia dúzia. Então, o que eu faço primeiro aqui? Está claro que eu só substituí A, B e C na fórmula? Sim? Sim, até agora sim. Tá. O 25, ele está somando, eu não posso somar antes. Eu preciso aguardar. Aí, eu vou fazer a multiplicação. Quanto que é 4 vezes 1? 4. E vezes 6? 24. Tudo bem? E aí, qual é o sinal? Ele é menos 4, professor. Ele é menos 4. Então, por isso que eu perguntei agora qual é o sinal. Eu fiz a multiplicação, 4 vezes 1 vezes 6. Dá 24. Então, ele agora, menos. Vamos fazer a regra de sinais. Menos com mais, menos, não é? Menos. E depois, menos com mais de novo, dá menos. Menos. Tudo bem? Então, essa multiplicação de 4 vezes 1 vezes 6 vai dar menos 24. Aí, agora sim, eu posso fazer a subtração. 25 menos 24 vai dar 1. Quanto que vale o delta nesse exemplo aqui? Delta vale 1.
Nesse outro exemplo aqui, quanto que vale o delta? Vale 41. Tudo bem? Perguntas? A gente só fez o cálculo identificou A, B e C e calculou o delta 2 vezes para o primeiro exemplo e calculou o delta agora para o segundo exemplo. No primeiro exemplo deu 1 e no segundo exemplo deu 41. Conforme vai mudando aí os valores de A, B e C, a gente tem o quê? Um valor de delta diferente. A gente sabe que a fórmula de Bhaskara inteira não é só o delta, tem mais um pedaço aí para calcular. No final das contas, a gente precisa o quê? Calcular o x' e o x duas linhas. Então, o que a gente fez até agora? Calculou o delta 2 vezes. Exercitou o cálculo do delta 2 vezes. Eu vou voltar aqui para significados. Vocês estão vendo aqui o sorriso, gente? Né? Isso daqui fala concavidade para cima desse sorriso. Nesse outro emoji aqui, o cara está triste. Então, é o quê? A concavidade para baixo, não é? Então, o A maior que zero, quando a gente tem lá a equação ou a função de segundo grau, quando o valor de A é positivo, então é sorriso, concavidade para cima. Quando o A é menor que zero, é tristeza, então concavidade para baixo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for desenhar um gráfico de uma função ou de uma equação de segundo grau, se o A é positivo, eu sei que a boca do gráfico vai ser para cima. E se o A for negativo, a gente sabe que a boca com cavidade vai ser para baixo. Isso é o significado do A. E a gente calculou o delta 2 vezes. Quais são os significados do delta? Se o delta é igual a zero, não é? A gente calculou o delta uma vez valendo 1 e outra vez valendo 41. Se o resultado do delta fosse zero, ele tem uma raiz só. Se o delta ele é maior que zero, 1 é maior que zero. Então, no primeiro exemplo, o que acontece? Aquela primeira equação que a gente calculou e o delta deu 1, ele tem duas raízes. No segundo exemplo, que a gente calculou e o delta deu 41, 41 também é maior que zero. Se 41 é maior que zero, é uma função ou equação de segundo grau que tem duas raízes. Agora, se o delta der negativo, quando o delta é negativo, ele não tem raiz. Aí a gente viu o significado de A e agora a gente viu o significado de delta. Tudo bem, gente? Perguntas? A gente vai ver Na verdade, professor, quando tem uma raiz só, nem precisa fazer o delta, porque aí já dá para ter uma noção só de olho, que é aquela primeira que o senhor mostrou, né? Que é igual, tipo assim, x menos 3 igual a 0. Isso daí já é isso no caso, não é? Então, uma função de primeiro grau, ela sempre tem uma raiz só. Agora, uma função de segundo grau, né, o x elevado ao quadrado, ele pode ter até duas raízes. Então, pode não ter raiz, pode ter uma raiz e pode ter duas raízes. E daí... Professora, Pergunta. a fórmula de Bhaskara é só para descobrir as raízes, é isso? Só não, né? Tudo isso, né? É para descobrir as raízes.
Lembra que quando eu pergunto, né, por exemplo, uma das questões lá, ele falava assim, a função ela é de lucro, não é? E o A é negativo, né? As raízes são 2 e 6. Então, pensa assim, o A é negativo, então a concavidade é para baixo. As raízes é 2 e 6. Então, onde que eu tenho que trabalhar? No intervalo de 2 a 6 toneladas. Porque se eu trabalhar com 2 toneladas, eu não tenho prejuízo. Se eu tiver 6 toneladas de produção, eu não tenho prejuízo. Mas o meu moinho, ele pode ter uma produção de 2 a 6 toneladas. Aí, se ele produzir 3 toneladas, ele tem um valor na curva aqui em cima. Se ele de 2 a 6, no meio dá 4, né? De 2 a 6, no meio dá 4. Então, 4 toneladas é o nosso maior lucro. Percebe? A concavidade é para cima, no meio é 4, no lugar mais alto eu tenho o quê? O maior lucro. Quando é. Aí, se eu sou o planejador, o estrategista dessa empresa, eu vou sempre produzir de 2 a 6 toneladas. Se eu produzir menos que 2 toneladas, eu estou no prejuízo. E se eu produzir acima de 6 toneladas, também eu estou no prejuízo. Então, Professor, desculpa. descobrir as raízes são esses parâmetros, por exemplo. Pode perguntar. Adoraria ver o senhor desenhando isso tudo que o senhor falou, definitivamente, sim. Então, aqui eu não consigo desenhar. Eu adoraria ver o desenho disso tudo, porque eu só assim eu fico tentando conciliar, mas acho que desenhando seria fácil. Fácil não, seria mais fácil de conseguir entender. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo desenhar. Acho que eu não consigo desenhar. Talvez sim, eu posso tentar. Vamos lá. Vamos ver. Novo slide em branco. Venho para cá. Vou tentar desenhar. Então, eu tenho uma parábola mal desenhada. Tudo bem? Tenho o eixo de X. É uma reta isso daqui. Aqui, por exemplo, eu posso ter uma raiz. E aqui eu vou ter a outra raiz. Aqui pode ser o 2. E aqui pode ser o 6, por exemplo. Percebe? Então, se eu produzir abaixo de 2 aqui, eu tenho prejuízo. Se eu produzir acima de 6, eu também tenho prejuízo. Eu preciso trabalhar valores acima de 6, não, acima de 2 e abaixo de 6. Melhorou? Entendeu agora como desenhar faz a diferença? Sim, agora eu entendi. Não é? Aí, qual é o meio do caminho entre 2 e 6? O meio do caminho entre 2 e 6 é 4. 4. Perfeito? Então, se eu tenho 4 aqui, então, qual que é a imagem de 4 aqui no alto? É o nosso lugar mais alto da nossa parábola. Se eu conseguir produzir 4, eu vou estar aqui com o nosso melhor resultado na nossa parábola. Certo? Então, é acima de 2 e abaixo de 6. Isso, nesse exemplo. Então, para que serve achar as raízes? É descobrir o que? Esses parâmetros, né? Se eu tenho a Vox faz isso, né? Ela tem uma função de segundo grau, que é a função do chão de fábrica da produção do carro Gol. E aí
eles descobrem quais são os parâmetros de produção. E nesses parâmetros de produção, eles vão estar sempre produzindo acima daquela situação. E essa concavidade, ela é uma concavidade triste, então. É triste. Um A negativo. Tudo bem? E se fosse o contrário? Então, vamos pensar assim, se essa daqui é uma função de lucro, Renata, né, eu poderia ter um A positivo para uma função de prejuízo. Não é? Aí, se você imaginar ela ao contrário, não é, com a boca para baixo, o que acontece? Também entre 2 e 6, seria uma situação de você estar tendo prejuízo. Não é? Aí você precisa produzir entre 0 e 2 ou acima de 6, se fosse ao contrário. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo de novo. Vamos lá. Se eu tenho essa... Professor, desculpa, posso tirar uma dúvida? Pode. Eu achei que esse daí seria o feliz, a carinha feliz, porque não era acima de 0 que era feliz e Não, não deu número negativo. A positivo é o quê? Concavidade para cima, que seria essa daqui, ó. Sim, a carinha feliz. Então, esse daí que eu... Esse é o feliz. Concavidade. Entendi. Tudo bem? Faz de conta que isso daqui é a Agora boca eu do entendi. palhaço, né? Para mim eram os resultados. Tipo assim, acima de 0, se não der negativo, então significa que é feliz. E os negativos, porque quando você faz, porque aqui na lateral, eu imagino também uma risca, que tem o 0, para cima é os positivos e Não. para baixo são os negativos. Isso, eu tenho aqui esse eixo de produção, Isso. não é? Então, Aí eu achei que tudo se que for fosse acima aqui é para positivo cima, e aqui é negativo. Se aqui, isso. nesse exemplo, eu tiver de novo 2 e 6, né? Então, o que acontece? Se isso daqui é uma função de lucro, eu tenho que produzir o quê? Eu posso produzir entre 0 e 2? Posso, mas é melhor sempre produzir acima de 6. Aí vai dar sempre negativo nesse caso? Ó, abaixo de 6 vai dar negativo, não vai? Sim. Não é? Abaixo, aqui eu vou ter entre 0 e 2, eu tenho um valor positivo aqui, certo? Mas acima de 6 eu sempre vou ter ganhos. Então eu vou ter que produzir sempre acima de 6. Sempre me desafiar a produzir mais do que 6. Ficou mais claro? Clareou bem mais. Então, quando eu tenho um chão de fábrica que me mostra... Nenhum comportamento... O comportamento é tudo torto, como eu estou mostrando aqui para vocês, não é? Mas o que acontece? Para o nível de planejamento, a gente pode imaginar que aquele comportamento é parabólico. Se o comportamento é parabólico, eu posso o quê? Desenhar a parábola. E depois, uma vez a parábola desenhada, eu tenho o quê? Parâmetros de estratégia. Né? Eu vou produzir num determinado intervalo, ou eu vou produzir acima de. Então, essa é a ideia. Um outro exemplo de delta aqui.
que a gente já calculou, né? Aqui, esse daqui é o primeiro exemplo, né? Delta igual a 1. Tudo bem? Para aquele, essa conta a gente já fez. Depois que a gente calcula o delta, a gente acha o quê? As raízes. Então, eu tenho o valor de delta que a gente achou aqui. A gente sabe qual é o valor de B e qual é o valor de A. Aí eu preciso achar as raízes, né? O x' da raiz 1 e o x duas linhas da raiz 2. Então, no primeiro exemplo, B vale menos 5. Menos 5 vai dar mais 5. O delta deu 1. Raiz de 1 é 1. Então, uma vez a gente soma e outra vez a gente subtrai. Então, mais 5, mais 1, mais 5, menos 1. Isso no denominador da fórmula. No numerador da fórmula, na parte de cima da fração. E na parte de baixo da fração eu tenho 2A. O A vale 1. 2 vezes 1, não é? E aqui também, no x duas linhas, o A vale 1. Escrever 1 é escrever o elemento neutro da multiplicação, que eu não preciso nem escrever, né? Então, 2 vezes 1, 2. Se eu tenho aqui 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Essa é uma raiz. Depois, 5 menos 1 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Então, quais são as raízes? 3 e 2. E quais são as imagens? Se é raiz, x vale 3 e o y vale 0. Se é raiz, o x vale 2 e o y vale 0. Aí, a partir daquela formulação, a gente encontrou as raízes. A gente encontrou os parâmetros para a atuação. Aqui, o delta nos informa se tem uma raiz, duas ou nenhuma. E substituindo na fórmula inteira de Bhaskara, a gente acha o quê? As abscissas das raízes. A raiz 3 e a raiz 2. Se é raiz, a imagem de 3 é 0. Se 2 é raiz também, a imagem de 2 é 0. Tá claro aí, gente? Então, toda vez que a gente for fazer, a gente tem que fazer duas contas. Primeiro com mais e depois com menos, porque tem o símbolozinho lá do lado do Bhaskara, é isso? Isso. Agora, percebe que se delta é 0, somar e subtrair 0 não altera a raiz. Você não vai fazer duas vezes. Você vai fazer uma vez só. Delta igual a 0 dá uma raiz só. Não tem que procurar outra. Ok? Então vamos lá. A gente está caminhando para os finalmente já. Isso porque eu planejei para hoje. Vocês podem continuar perguntando e pedindo esclarecimento, fica à vontade. Aquela vez que eu te mandei um e-mail, professor, tentando entender do x' do x duas linhas, foi nesse exemplo aí. Foi nesse exemplo. Entender o que era o x', o que era esse x duas linhas. Ah, o x' e duas linhas aqui. Ah, tá. Então, como que é? Em geral, na fórmula de Bhaskara, são duas raízes, não é? Então, a primeira raiz é o x', a segunda raiz é o x duas linhas. Mas depende do autor também. Você pode ter autor que chama de x1 e depois chama de x2, né? Mas o quê? São o quê? Uma forma de identificar as raízes que Bhaskara vai calcular. Não sei se agora ficou mais claro para você. Só para me entender também o raciocínio que o senhor tinha colocado. Se a gente tivesse calculado o delta e já tivesse dado 0, eu teria uma raiz só, então não finalizaria a conta, é isso? Então, a gente já sabe que essa parte dá 0, certo?
Aí a gente vai pegar o menos b e dividir por 2a. E a gente vai descobrir qual que é a única raiz. Percebe que se delta é zero, raiz de zero é zero, mais ou menos zero, zero é o elemento neutro da soma e da subtração. Somar zero não altera resultado e subtrair zero não altera resultado. Como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Multiplicar por 1 não altera o resultado e dividir por 1 também não altera o resultado. E no caso, somar zero ou subtrair zero não altera o resultado. Então, vai dar, nessa conta, um x só, né? Uma raiz só, se delta for zero. Perguntem, que eu estou gostando. É importante que vocês perguntem. Agora, gente, ó, para finalizar a função de segundo grau, a gente tem que pensar no vértice. A gente já viu isso, não é? Se as raízes são 2 e 3, tudo bem? Se as raízes são 2 e 3, qual é o meio do caminho para 2 e 3? É 2,5. Concorda ou não? Tudo bem? Entre 2 e 3, o meio do caminho é 2,5. Então, o lugar mais alto ou mais baixo, nesse caso, o A é positivo, né? Ó, a gente tem o A valendo 1 aqui, ó. O A valendo 1. Então, o A é positivo. Então, nesse caso, se o A é positivo, a gente vai ter o quê? A concavidade para baixo. Então, a gente vai ter o vértice no lugar mais baixo. Percebe? Então, ó, o meio do caminho entre 2 e 3 é 2,5. Quando x é 2,5, a gente vai ter o lugar mais baixo da nossa parábola, que seria o vértice. O vértice é como se fosse o pico do nosso gráfico, ou para cima, se a concavidade for para um A negativo, ou se para o A é positivo, o lugar mais baixo da nossa parábola. Se eu sei o x da nossa função, substituindo aqui, ó, x vale 2,5. Então, qual é esse valor? Então, o que eu faço? Eu pego lá, x é 2,5. 2,5 ao quadrado, menos 5 vezes 2,5, que é o valor de x, mais 6. Eu vou descobrir o y, que é a imagem, né? Então, 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Depois, 5, que multiplica 2,5, que multiplica 6, vai dar o quê? Menos 12,5. Então, 12,25 menos 12,5 vai dar 0,25. Então, o nosso y aqui, ele é menos 0,25, o lugar mais baixo da nossa parábola, porque esse A é positivo. Se o A é positivo, é feliz, né? A boca do palhaço sorridente. Então, o vértice, ele é o quê? O ponto mais baixo, que é esse exemplo daqui, né? Ó. É o ponto mais baixo. Nesse ponto mais baixo, eu vou ter, no exemplo dado, menos 0,25. Então, a gente achou o 2,5 e o 0,25. Essas são as coordenadas do vértice. Então, a gente tem a função. Quando a gente tem a função, Janaína saiu, ou a Janaína caiu. A gente tem a função, descobre A, B e C, resumindo. Depois que descobriu A, B e C, a gente calcula o delta. Depois que a gente calcula o delta, a gente calcula o x' e o x duas linhas.
ou x1 e o x2. E se eu tenho x1 e x2, eu consigo descobrir qual é o vértice, né? O vértice é o meio do caminho entre as duas raízes. Perguntas aí, gente? Faltou falar algo? Todo mundo afiado para a prova da semana que vem? Oremos. Então, não vai ser... São continuada 1, continuada 2 e continuada 3, são 30 exercícios. Desses 30 exercícios, eu vou pegar 10. Né? E desses 10 exercícios, vocês precisam, mantendo a média aí, acertar no mínimo 6. Não é nada... Eu acho que não é nada intimidador. Já tem a nota da avaliação 3, da continuada 3? Eu já comecei a fazer. Acho que daqui a pouco eu consigo já... Acho que entre hoje e amanhã eu começo a publicar para vocês. Publicar onde, professor? No privado. Eu acho que até vou lançar no portal. Eu só estou com medo de lançar no portal se, de repente, ele... Como que é? Como aconteceu no QMágico. O QMágico está ficando mais travado. E aí eu não consigo manipular muito a nota, né? E Eu como... estou curiosa em saber o que foi que eu acertei e o que foi que eu errei. Queria saber o que foi bem e o que eu não fui. O que eu coloquei na revisão aqui, Renata, da semana passada e essa semana, foram o quê? Os pontos onde apareceram maiores erros. A função de segundo grau, para mim, foi essa questão da fórmula de Bhaskara, da função. Eu tenho que estudar um pouquinho mais para fazer a prova. Eu não lembro qual era o percentual, mas o percentual de erros na fórmula de Bhaskara, ele foi mais alto. Por isso que a gente reviu agora, né? Eu tentei fazer uma revisão na semana passada de forma mais simples, existe uma forma de identificar, e nessa semana aqui, usando a fórmula. Então, a gente reviu um pouco de simplificação, porque isso foi confuso para alguns de vocês. A gente reviu a questão do fator de aumento no restaurante, porque isso foi confuso para alguns de vocês. A gente reviu na semana passada a questão de arranjo e combinação e uma forma de trabalhar as raízes da função de segundo grau. Hoje, a gente reviu essa questão da potência, reviu a questão do fator de aumento, reviu a questão do restaurante de novo e a aplicação da fórmula de Bhaskara, 2 vezes. Perguntas, outros esclarecimentos. Assim, das maiores dificuldades foram essas que apareceram, Renata. Professor, eu tenho uma pergunta, mas é referente ao... O senhor mandou um e-mail informando sobre a nossa participação e as notas que estariam, e as nossas provas, as nossas provas. E eu não achei a minha participação tão legal. Aí eu gostaria de saber com o senhor se esse vídeo, quando a gente assiste agora, né, a live, se ela consta do senhor que a gente está assistindo depois, ou se depois eu tenho que abrir e assisti-lo de novo para constar que eu assisti. Não, você tem que abrir e assistir de novo.
Ah, então deve ser isso, professor, porque eu fico vendo as suas aulas assim na live e participando, e aí de repente fui lá e falei, oxe, mas eu tô sem participação? Como assim? Eu tô participando das aulas e eu tô sem participação, então eu vou ter que rever todas as aulas de novo, é isso? Ou pelo menos deixa tocando. Tá bom, professor, obrigada. Tá? Então, isso é o que é mágico. O que é mágico trabalhar com isso, né? Você entra no vídeo e você precisa deixar ele rodando, ou vendo e revendo e interagindo com ele. E isso te dá uma participação maior, né? Aí de todas as sessões, né? Até uma sessão de informação, você precisa adentrar e ler a informação, né? Isso, por exemplo, se você tem uma nota boa agora e esse vídeo eu subi agora, não é? E você não vê, a tua nota de participação ela cai, porque no percentual esse vídeo você não viu. Então, professor, porque o senhor colocou que o senhor daria naquela primeira prova, né? Que era para nós darmos uma atenção maior nas 5 primeiras aulas, né? Porque ia ser o conteúdo das 5 primeiras aulas. Então eu assisti a aula no presencial, que nem hoje, estou assistindo, só que eu fiquei revendo e vendo, revendo e vendo aqueles 5 primeiros, devido ao senhor ter falado para a gente ver, e eu não fiquei acompanhando as demais, porque eu já fico na presencial. Ai, desculpa, quebrando tudo aqui. Então, eu já fico na presencial, mas agora então eu vou ter que abrir Mas é bom, porque de qualquer forma eu vou ter que rever para essa prova, essa última prova. Isso. Então, eu tentei fazer mais ou menos assim: 5 aulas, uma continuada, mais 5 aulas, a outra continuidade, em termos de conteúdo, não é? Acho que não está sincronizado a data. E depois, até o final de análise combinatória, as outras questões, e onde a gente fechou o nosso conteúdo. E aí, desse conteúdo, desde a primeira aula até a análise combinatória, combinações, a gente tem aí 30 questões que foram trabalhadas, algumas até se repetiram. Então, essa é a ideia. A cada 5 aulas, mais ou menos, vocês tinham novos conteúdos que estariam caindo na continuada, né? E aí, hoje é a 16ª aula, são 2 de revisão, na verdade são 14, né? Então, dessas 14 aulas, que vocês têm 100% do conteúdo que vai cair na conclusiva. Professor, e a gente também queremos baixar essas aulas do senhor, entendeu? E Então, eu preciso autorizar, é isso? é, Porque o PDF você eu descobri onde autoriza, mas no vídeo eu não sei como que. Eu preciso descobrir então como que eu autorizo o download dos vídeos. Então, professor, porque quando acaba o semestre, nós vamos perder todo esse conteúdo que o senhor explicou, se não guardar, né? isso. Então, vocês têm o meu canal, não é isso? Ah, professora, Sim. eu não sei as demais pessoas, mas o senhor ensinou no diário de bordo a nós anotarmos tudo. Então, eu já tenho até, quando eu tenho dúvida, eu anoto até Achei. o tempo da aula para mim saber certinho. Então, eu tenho tudo isso daí anotado. E às vezes as nossas aulas mesmo, que o senhor já faz conosco, já é aquela aula que eu já tenho tudo anotadinho. Sim. Sim, Então, eu também anoto, mas eu deixo eu deixo elas tudo gravada, todas as aulas que eu tenho, entendeu? você Que é grava bom que a também? Ou gente... tem aulas que você faz download, é isso? Isso, entendeu? Ah, e Porque eu aí as deixo, minhas aulas você não consegue fazer download. sim, isso. Então, eu anoto, eu faço o Delibird, mas assim, mas eu deixo elas guardadas, entendeu? Porque na hora que eu precisar, eu tenho onde achar É. também. Essa estratégia da minutagem, na minha opinião, é super interessante, né? Porque isso, de repente, numa revisão, eu não preciso ver tudo, né? Se eu já vi aquele vídeo, Sim, eu posso só ir para a minutagem e naquela minutagem eu
Eu Vejo, acabei revejo. de fazer isso, inclusive. Eu estava, Sim. antes de acessar a aula ao vivo, eu estava assistindo a aula 15. E aí eu assisti até mais ou menos os 50 minutos da aula. Marquei a minutagem, porque depois eu vou voltar lá, não vou assistir tudo de novo. Entrei na aula ao vivo, vou voltar lá para terminar de ver a revisão do final da aula. Isso. Sim, eu também me atento muito nessas numerações aí da minutagem. Então, eu acho aí que, na minha opinião, está o ganho, né, de você ter aulas gravadas, né, que você tenha o poder de revê-las, né? E aí, Mas conseguir fazer o download, que nem a Aida falou agora, é muito importante, professor, porque a Tá bom. gente Sim, não perde o conteúdo, né? Porque às vezes a gente anota e se a isso. gente vai rever, a gente sempre tem alguma coisa a mais para acrescentar, né? Quando a gente revê os vídeos, né? mas vocês viram que, como eu falei, né, vocês não precisam ter quem guarda essas aulas para mim, o YouTube. Aí vocês podem ir lá no meu canal do YouTube e tá tudo lá. Ah, então perfeito. Aí melhor ainda, então. Tudo bem? Essas aulas estão no meu canal no YouTube. Então, e lá no começo eu falo, né? Quase ninguém fez, né? Mas o que eu pedia é ir lá no canal do YouTube e só fazer um comentário. Esse professor é muito chato. Nada. Eles têm aqui o. O professor aí da prova, da terceira prova que o senhor aplicou e que ainda nós não sabemos nossa nota, fazendo aí os seus gráficos, ficou na média ou o pessoal não está dentro da média? E da última vez que o senhor fez os seus gráficos, o senhor falou que a média da prova estava em 5, não foi? Então, o pessoal está dando uma de brasileiro mesmo, né? Então, eu estou feliz que as notas estão ficando acima da média. Mas o meu problema é assim, não sei se vocês lembram, na primeira e segunda avaliação, o percentual não chegava a 25% de participação, assim, não a participação no Que Mágico, mas se eu tivesse 100 alunos, só para facilitar a conta, eu tinha 25 que fizeram a prova, não é? Mas na minha relação de estudantes, eu tinha muito mais do que 25 estudantes. Aí eu ficava um pouco triste, porque eu pensava assim, 75 estudantes faltaram, desistiram, né? Mas agora, o percentual de participação, ele está em 66%, né? É assim, de estudantes fazendo as atividades, né? Acho que, como bom brasileiro, é isso que eu estou falando, eles estão deixando tudo para o fim, né? Tem colegas de vocês que falaram assim, eu vou dar um gás nessas 2 semanas e vou fazer tudo. Ele pode fazer isso sem problemas nenhum, né? Mas não precisaria estar correndo agora para tentar recuperar um montão, né? Agora a minha média de participação vai estar 10, porque eu assisti todas as aulas, revi todas elas, a que eu não estava ao vivo eu já assisti também. Estava em 6, agora já pode ver. Atualiza lá, professor, que eu já estou com 10 lá então, porque eu assisti. Então, com certeza eu vou atualizar, eu não fechei essa nota, né? Eu tenho um pouco de receio de subir essa nota, porque de repente o sistema congela e ele não autoriza que eu faça alteração. Porque nessa versão do Que Mágico, eu tentei abrir a avaliação continuada 2 vezes. E quando eu tentei abrir na segunda vez, o Que Mágico só faltou me xingar. Daí eu tive que reabrir por fora. É por isso, então, que o senhor coloca as provas no Google Forms lá? Isso aí, eu não fico muito preocupado com o fechamento das notas, certo? Assim, fechamento de prazo. Porque tem professores que preferem trabalhar com prazo fechado, né? Todos, quase todos os nossos professores, pelo menos que eu peguei agora, eles dão uma data limite para o começo da prova, uma data final para
para a prova e depois, no outro dia, já saiu o resultado para nós, né? Então, o que é mágico, ele tem essa facilidade de ele fazer o cálculo instantâneo, né? Mas eu aprendi lá em 2001 que o timing de cada um de vocês não é igual, né? Então, no começo da aula, a Aida estava olhando para trás e quando ela fez a primeira diagnóstica de 20 questões, então, olhando para trás, acho que a maioria de vocês teve uma nota diagnóstica baixa, não é? Mas que era natural naquele momento, né? E, de repente, quando você tenta fazer uma segunda vez, essa nota já melhora, né? Então, é um pouco nessa vibe que eu tento trabalhar. Mas isso, principalmente os colegas professores, não gostam que eu trabalhe dessa forma. Porque eles fazem um paralelo com o mercado de trabalho. Se você tem um projeto para entregar no dia 10, o projeto tem que ser entregue no dia 10, né? Mas uma coisa é o mercado de trabalho, outra coisa é o aprendizado, na minha cabeça. Certo? Certo, professor. Mas agora eu não tenho argumentos para mudar, né? Eu vou continuar trabalhando com a mesma política, mas amanhã ou depois eu posso, de repente, alguém me convencer que eu preciso ser mais corporativo do que educacional. Não, professor, não precisa, não. É só mata a nossa curiosidade das nossas notas para a gente ter tempo de estudar as nossas dificuldades antes do provão final. Ah, sim. Então, no caso, quando vocês pediram, eu publiquei, né? E isso passa a ter ok, um parâmetro para vocês também, né? Em relação às notas de vocês. Mas eu estou fechando. Isso foi o meu feriado. De ontem, né? Mais perguntas? Vou parar a gravação aqui, tá, gente? Mas vocês podem continuar perguntando.